Maurício, você foi uma das pessoas que lutou pelo quadrinho nacional em 63. Eu gostaria de saber como é que anda essa luta pelo quadrinho, pela lei do quadrinho nacional. Você sabe, realmente, nós fizemos uma campanha pela nacionalização da história em quadrinhos e houve um bom movimento naquele tempo. Foi fundada uma cooperativa em Porto Alegre, aqui nós fazíamos reunião, foram fundadas associações de classe em diversas capitais, Rio de Janeiro, Salvador, assim por diante. Depois, por motivos até mesmo políticos, esse negócio parou porque foi ficando perigoso brigar por nacionalismo nesse país. Hoje, em vez de brigar, o negócio é nacionalizar, o negócio é fazer coisa brasileira. Isso nós estamos fazendo. Eu penso que o negócio é obedecer também à velha lei da oferta e da procura. Barateie o seu produto, faça o melhor que você possa, em nível de competição, artística inclusive, e apresente seu material. Hoje não interessa se o autor se chama João ou John. Eu penso que o João hoje, inclusive, está em alta. O que a Mônica vai ser quando crescer? Quando a Mônica crescer, ela vai casar com Cebolinha? Quem sabe, quem sabe. Agora, boneco de história em quadrinho não costuma crescer. Pelo menos a Mônica e o Cebolinha, é bom que fiquem como estão. Porque daí, cada vez que vocês, daqui a 5, 10, 15 anos, vocês pegarem uma revistinha da Mônica, do Cebolinha, vocês vão voltar a ter essa idade que vocês têm hoje. Porque vocês vão voltar no tempo. O personagem de história em quadrinho, como a nossa, é uma maquininha do tempo. Ela faz com que a gente volte às mesmas emoções que tinha quando conheceu o personagem, quando entrou no universo do personagem. Então, eu penso que para o bem de todos nós, para a gostosura da nossa Cuca, a Mônica deve continuar como ela é, o Cebolinha como ele é, e os dois, se um dia casarem, tudo bem, mas fica para a equipe que vai substituir a atual, lá depois do ano 2000. Quando o Cebolinha vai aprender a falar direito? Olha, direito não sei. De leito ele já fala desde agora. Direito eu não sei. Acontece que o Cebolinha, ele tem esse charminho de falar trocando a letra, porque ele foi baseado, como eu falei, num menino que realmente trocava as letras. Tinha um problema de dislalia. Hoje já é moço, continua trocando a letra. Mas eu penso que esse charminho é bom continuar, né? É tão bonitinho o Cebolinha falando daquele jeito. Embora... Agora, então, vamos voltar para o estúdio, para as nossas preocupações, assim, vamos dizer, didáticas. Embora a gente tenha que ter certos cuidados para que o Cebolinha não erre demais num determinado balão, ele não deve falar muitas palavras com as letras trocadas, porque daí, efetivamente, pode dar uma baguncinha na cabeça do leitor que ainda está em formação, que ainda está nos primeiros anos de estudo. Mas é um charminho gostoso o Cebolinha falar daquele jeito, não acha? Pai, se eu não tivesse nascido, você acha que existiria hoje tudo que existe sobre a Mônica? Minha filha Mônica, mais que pergunta capciosa, até engasguei. Se você não tivesse nascido, talvez, deixa eu ver, talvez a Magali se chamasse Mônica. Só que a Mônica não seria forte, seria uma menina comilona, mas eu acho que teria, assim, a mesma simpatia. Ou se tivesse nascido outra menina chamada Marocas, que de repente até seria mais forte, porque Marocas é uma palavra assim que é até mais eufônica, mais gritante. O destino não somos nós que escrevemos no comecinho dele. Depois você ajeita um pouquinho para o negócio acontecer do jeito que você prefere que aconteça. Mas... eu agradeço a Deus você ter nascido, vocês todas, minhas filhas lindas, terem nascido, serem lindas, maravilhosas, terem me dado terem me influenciado com toda essa vidinha de vocês. E é bom que você tenha nascido, tenha propiciado todo o sucesso de um personagem e de um pai. Mas se tivesse nascido uma Marocas, eu estava tentando também do mesmo jeito, viu, Mônica?
Maurício, quando a gente reflete sobre a atração que seus personagens exercem sobre a criança, a gente percebe que eles encarnam alguns tipos de desvio de comportamento infantil. É a gula, é o horror ao banho, é o falar errado, a agressividade. E aqui a gente chega na Mônica. Eu gostaria de saber de você, enquanto criador, em que medida você acha que essa tipificação teria como sequela a transmissão de estereótipos? Mais especificamente, sobre a Mônica, em que medida você acha que ela seja um estereótipo de mulher ativa ou de mulher liberada? Poxa, aí eu vou ter que usar outra linguagem para responder. Estereótipos e tudo mais. Olha, em primeiro e último lugar, eu não acho que as qualidades, entre aspas, dos meus personagens, como gula, a fuga de banho, uma agressividade, sempre que provocada, lógico, da Mônica e assim por diante, sejam desvios de personalidade. Você imaginou se a criançada fosse certinha, sem nenhum desvio? Nós estaríamos frente a frente com um exército, principalmente no Brasil, um exército de milhões de robozinhos, de monstrinhos sem emoções, sem cor, sem nada. Desculpe-me, os meus personagens e as crianças que eu conheço, todos eles têm algum desvio de personalidade, graças a Deus. Maurício de Souza, você ganhou o prêmio máximo no Festival de Lucca, o prêmio Yellow Kid Gran Guinea, e assinou um contrato com a United Press que distribuiu suas histórias em quadrinhos para o Japão, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Suécia. Como é que estão os seus negócios internacionais, Maurício? Maurício, eu gostaria de saber como você conseguiu entrar no mercado internacional e em que país ou em que lugar você encontrou maior dificuldade para essa entrada. Ah, Moia, tá querendo saber? Moia me ajudou bastante. Moia me acompanhou, Álvaro Moia, que me fez a primeira pergunta aí. Ele me acompanhou nas primeiras viagens, me apresentou ao Jet Set Internacional da Historieta. E eu penso que a partir dessas viagens, a partir disso tudo, é que nós tivemos algumas facilidades para chegar a algumas editoras e alguns negócios aí internacionais. Tivemos aqui e ali algum sucesso, em um outro país tivemos alguma dificuldade. Atualmente há alguma dificuldade no nosso material internacional, principalmente por problemas de preço de papel, má distribuição e assim por diante. O mundo todo está sofrendo uma transformação e eu penso que é por isso que nós precisamos correr com o filme, o desenho animado, o audiovisual, porque o que está no papel está meio difícil de prosseguir com o mesmo ritmo e com o mesmo sucesso. Mas eu penso que o mais importante, muito mais importante do que faturamento, do que dólar, do que chegar lá, do que atravessar a fronteira, é a gente sentir que o nosso material foi aceito, foi bem aceito, teve a simpatia de público no Japão, na Alemanha, Noruega, Colômbia, assim por diante. Isso é importante e isso faz com que a gente acredite, brigue, lute, apesar dos percalços que têm acontecido no mercado internacional, no nosso caso, não dá para falar aqui tudo, que a gente teime em chegar lá com mais material, com mais cinema, com mais animação. Nós vamos continuar brigando, e tenho certeza de que em mais 5 anos, no máximo, nós estaremos com o nosso material nos 40, 50 principais países do mundo, inclusive, principalmente na televisão. A minha pergunta, Maurício, é de uma importância de interesse nacional. Até que ponto nós podemos ir no sistema que o cinema, há pouco tempo só na linha publicitária, com verbas grandes e fictícias, agora pode entrar num caminho industrial de entretenimento e numa faixa que possa combater a linha de enlatados, sem ter nada contra
enlatados, mas até onde é que nós podemos construir um esquema que nos deixe economicamente protegidos para proteger. Cortés. Oi. Cortés veio com os enlatados e trouxe à tona o novo desafio nosso, que é o cinema de animação, que fatalmente seria a sequência natural da nossa produção. Ô Cortés, nós vamos fazer desenho animado. Você está acompanhando a nossa briga já há alguns anos e você sabe que nós estamos nos preparando já também há alguns anos para montar esse esquema. Com algumas vantagens hoje. Primeiro, temos personagens simpáticos, agradáveis ao público. Segundo, a turma de história em quadrinho, devidamente azeitada, devidamente preparada, com o auxílio do pessoal que eu estou contratando nesse momento também, para coordenar, para dirigir a parte de animação, esse pessoal vai nos permitir baratear o custo da produção do cinema de animação no país, que estava lá na estratosfera por causa da exclusividade dessa mão de obra no comercial. Até hoje, o desenhista de animação só fazia comercial no Brasil. Então, se havia um comercial para ele fazia e ganhava muito bem. Passava 2 meses sem fazer comerciais, daí chegava outro e cobrava para ficar mais 3 meses sem poder fazer ficava mais 2 meses sem poder fazer. Hoje nós estamos criando condições para montar um estúdio de animação, onde o pessoal possa viver de animação. E nós estamos chegando lá. Eu acho que eu podia até depois conversar mais um pouco sobre isso com a produção aí. Mas o grande desafio da próxima década, dessa década que iniciamos neste ano, é a produção do desenho animado para televisão, para cinema, para Super 8, videocassete e assim por diante. Maurício, agora terminando o programa, eu gostaria de lhe fazer aquela pergunta de praxe. Como é que você se sentiu participando do Vox Populi? A voz do povo, eu penso que sempre é uma voz que deve ser respeitada e ouvida. Eu me senti muito bem. Só que, já que estamos aí falando com o povo, eu gostaria, se possível, se houvesse oportunidade, o tempo, mostrar um trabalho que nós estamos realizando, o início do trabalho que nós estamos realizando em termos de desenho animado, que é um filmete que nós fizemos em cima do storyboard do primeiro desenho da série de televisão, esse filmete de 2 minutos. Seria possível mostrar esse trabalho para o telespectador? Floquinho e Cebolinha às voltas com a Mônica. Fala, galerinha do Arquivos da Mônica, vocês devem estar muito putos por eu estar falando por cima da dublagem perdida, mas eu quero que vocês ouçam a minha história. Depois de muito tempo eu estou mostrando a minha voz. Pra quem não sabe, meu nome é Arthur, eu tenho 14 anos. E no começo de fevereiro eu recebi de uma pessoa, um piloto vazado da TV Cultura, chamado Turma da Mônica na Terra do Arco-Íris. Naquele período eu não podia publicar em lugar nenhum, por conta de ser um conteúdo vazado, e depois de muito tempo, agora em março, eu recebi mais coisas do mesmo vazamento, e depois de passar por um tempo, junto com a pessoa que eu recebi, resolvi publicar tudo. Dentre os 40 arquivos que eu recebi, temos os storyboards do curtão Um Cão Bem Treinado. Vocês podem ouvir e ver a dublagem amanhã, dia 1º de abril, junto com a comparação e o áudio mixado por mim. Sobre esses arquivos da cultura tem logomarca, é por conta de serem um material vazado. Muitas pessoas pegaram diversas coisas desse vazamento e estão fazendo uso indevido. Para não baixarem do meu canal e fazer uso indevido, como vender, por exemplo, eu coloquei essa logomarca, algo que não vai atrapalhar para quem quer apenas apreciar o conteúdo. Inclusive, eu não estou fazendo uso indevido, já que, como eu sempre digo na descrição, o Arquivos da Mônica não tem objetivo de monetização. Aqui, Floquinho! Ataque! Ataque! Aqui, Floquinho! Ataque, Floquinho! Ataque! Ataque! Mais um drama na vida do Cebolinha, as voltas com seus planos. Ainda em preto e branco, porque o storyboard foi feito em preto e branco. E mais uma vez, um furo para este canal, como nos bons tempos
do nosso velho programa lá do Irineu, História do Desenho Animado, quando trazia também os nossos primeiros treinos de animação para cá. Está aí a nossa amostra, a nossa amostragem do que será em historinha a nossa série de TV. 2 minutinhos, todo dia, a partir de outubro. Vamos lá, que é o tempo de animação para os nossos personagens. Muito boa noite para todos vocês, muito obrigado para todos vocês.